Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que o meigo Rabi da Galileia possa nos envolver hoje, amanhã e sempre. É uma alegria retornar a esta casa de oração e trabalho. Estávamos em casa hoje à tarde, nos preparando para vir para cá, e passou um filme na minha mente, porque a gente chegou aqui com 15 para 16 anos, e a gente chegou aqui, a Cláudia, que era a coordenadora da juventude da época, e aí a gente viu, foi aqui no Regeneração que a gente iniciou o nosso primeiro trabalho assistencial. Era um trabalho voltado para a entrega das sopas. Nessa época era nas ruas. Tinha o trabalho da campanha do Hospital da Miroeira, o Hospital do Câncer, onde eu conheci o Hospital do Câncer pelo Regeneração. E muitos amigos a gente fez aqui, muito mesmo, muito, que a gente morre de saudade desses amigos, desses irmãos, que nos faz tão bem. E com certeza foi aqui que iniciamos, aos 16 anos, nessa peregrinação, que já faz 32 anos de exposição no nosso movimento espírita. E eu sou muito grato a Deus, a Jesus, a nossa casa, o Centro Espírita Bom Samaritano. Trago um abraço a todos que fazem a nossa casa. Em janeiro nós estamos abrindo também a nossa casa, uma vez por semana, às quinta-feira, e estaremos comemorando intimamente na nossa casa, acredito eu, se não fugir da memória, de 66 anos. E para nós é uma grata satisfação e alegria. Foi daqui que eu raptei a minha esposa, atualmente, há 16 anos que a gente vive junto. Conheci ela aqui, e onde a gente tem nessa construção duas crianças. E, enfim, essa casa tem muitas lembranças boas. Eu guardo boas recordações. Fiquei muito feliz pelo convite dado Carmo para partilhar também a comemoração desta casa da oração e trabalho. Portanto, tenho um amor também por essa casa, um carinho enorme por tantos companheiros que a gente está revendo aqui, todos os companheiros que passaram, me lembrei de seu Bio é uma figura, seu Araújo, seu Olavo, Denizal, que era novinho ainda, estava por aqui. E depois, logo no tempo, ele foi embora. Enfim, bastante gente. A Edna, que ainda se encontra por aqui. Muita gente passou aqui, muito. E muita gente chegou. Manuel aí, a nossa irmã Guilherme, tantos outros. Sejam todos e todas bem-vindas, porque essa casa, ela tem um significado muito grande pela espiritualidade maior. É uma casa de acolhimento, de amor, de fraternidade, de união, onde sempre tenta dar o que for de melhor a todos e a todas que vêm buscar algo para tentar aliviar os nossos sofrimentos. E a gente agradece muito a Deus por esta casa, pelo benfeitor espiritual que coordena com muito amor, com muito carinho, e por que não pelo patrono espiritual que é Bezerra de Menezes, esse amigo incondicional que, inclusive, quando ele desencarnou, quem despertou ele no mundo espiritual foi Celina. Celina é uma secretária direta de Maria, e ela trouxe uma carta para ele. E nessa carta, Maria diz para ele que ele cumpriu a sua missão aqui, o seu estágio evolutivo já era um estágio mais adiantado, e que se ele quisesse, ele poderia
estar trabalhando, desenvolvendo cada vez mais o seu crescimento moral e espiritual em outros planetas. Ele fica muito emocionado, fica muito feliz, mas aí ele vai dizer a Celina: Celina, não tem como eu ir para outro lugar, tendo em vista que eu vejo os meus irmãos passando pelas dores, pelas dificuldades, e enquanto houver uma gota de sangue rolando nesse planeta, nesse local, nesse país, eu peço a ela que me conceda mais uma moratória aqui. Celina registra, e aí ele escuta um barulho enorme, ensurdecedor, e aí ela ajuda ele a se erguer, leva até a janela, e ele observa uma pleiada de espíritos que ele socorreu, que ele confortou, que ele consolou, que ele ajudou a atenuar, aliviar as suas dores, as suas angústias e os seus sofrimentos. E aí todos aplaudem, louvam, e aí Celina vai embora. Tempos depois volta a Celina com a carta enviada por Maria, e aí ela diz a ele que foi concedido a ele mais oportunidade de ficar aqui entre nós. E aí Bezerra de Menezes trabalha em todos os lugares, das casas espíritas, dos templos evangélicos, dos templos protestantes, dos templos católicos, dos templos ciganos, dos templos de Umbanda, enfim, em todos os quadrantes, aonde houver a necessidade e a evocação de seu nome, ele se faz presente. Por quê? Porque para o espírito não tem divisão humana. Para o espírito existe o amor, e o amor, aonde é solicitado, o amor se faz presente. Bem, por que no mês de dezembro escolhi o nome Maria, a escolhida? É interessante esse tema, porque hipoteticamente sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta, segundo e terceiro Emmanuel, e segundo Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. Ele é o primeiro que diz isso, e depois Emmanuel vai repetir também que ele é o governador. Segundo João, ele estava presenciando, coordenando tudo. E aí, segundo Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, houve a necessidade do amor vir à Terra. Mas como é que o amor viria à Terra se não tivesse um caminho para que ele pudesse vir? Um caminho natural, como todos os seres humanos, atual, encarnado, passa pelo processo da reencarnação, Jesus, encarnação. É diferente, porque Jesus não tinha o que reparar, o que expiar, o que passar. E eu vou dizer uma coisa a vocês: Maria, esse espírito que personificou como Maria, Jesus não ia escolher qualquer espírito. Ele não ia chegar numa plateia e dizer: eu quero você vai ser minha mãe. Não. Teria que ser um espírito afim, um espírito de caminhada, de jornada, de evolução, porque no meu ponto de vista, Maria não teria nada mais a que espiar e ao que provar. No meu ponto de vista pessoal, Maria está na primeira ordem de espírito puro. Por quê? Para receber o governador do orbe, não seria qualquer espírito. Um espírito que, hipoteticamente, ele encandeceu os olhos de Saulo de Tarso. Porque eu sempre faço essa pergunta: quem consegue passar 1 minuto olhando para o sol?
Imagine Jesus. Diz Emmanuel que quando Jesus estava se preparando para voltar à Terra, o planeta estava vivendo um período muito aclimatado, um período de paz, de harmonia, tanto que os elementos que eles tiraram para fazer de novo o perispírito de Jesus foi num momento ímpar do nosso planeta. Porque Jesus já não tinha mais o perispírito, porque atingiu a pureza. E como diz Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo, depois que nós atingimos a pureza, a perfeição, tem um outro desafio, um outro caminho, é desenvolver o Cristo que tem dentro de nós. Outros desafios iniciam dali diante. Pensarmos que atingimos a pureza, a perfectibilidade, nós iríamos ficar apaziguados, tranquilos, sossegados, não. Aí é que começam os desafios. E aí, quem viria como a mãe de Jesus? Um espírito que teria que suportar os desafios da vida, teria que suportar perda de entes queridos, de suportar desafios que a vida iria lhe impor. Será que seria qualquer espírito? Ora, já vista que quando nós passamos por algum desafio exigido pela vida, nós caímos em desespero. Imagine para uma mãe o que é perder um filho. O que é você ter passado pelos momentos dificílimos da tua existência, ter quase passado pelo vale da morte, e logo, numa outra oportunidade, você vê seu filho crucificado. E depois dali se restabelecer emocionalmente, não seria qualquer espírito. Um espírito que foi preparado, um espírito que estava. A gente fica querendo imaginar que espírito é esse, que grandeza de espírito é esse, que recebeu o nosso mestre. E aí a gente vai ver, o nosso trabalho está embasado mais na obra de Augusto Cury, Maria, a maior educadora da história. Que livro, gente! Que livro! Fora os subsidiários que a gente tem, de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, na lição 30, é a última lição do livro que fala sobre Maria. Mas antes disso, a gente foi lá no livro sagrado do Alcorão, sobre a família de Maria, segundo está lá narrado, tem o seguinte informação para nós. Olha que coisa interessante: famílias descendentes umas das outras, porque Deus é onipotente, sapientíssimo. E aí Maria, a mãe dela, vai dizer o seguinte: recorda-te de quando a mulher de Joaquim. Quem era Joaquim? É um único livro que fala os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana. Pai de Maria, Irã, disse: ó Senhor meu,
É certo que consagrei-te a ti mesmo, integralmente o fruto do meu ventre, melhor dizendo, a Ana. Aceito, porque és onipotente e suficientíssimo. E quando concebeu, disse: ó Senhor meu, porque Maria, o Espírito, como diz lá Lucas, o anjo Gabriel se apresenta e anuncia a Maria que ela ia ter um filho. Mas jovenzinha, Maria perde os seus pais. E aí, quem toma conta de Maria? Zacarias e Isabel. Isabel, que era irmã, prima legítima de Maria, narra o Alcorão que Zacarias ficava encantado com aquele espírito, com aquela, e olha, que ela vivia muito dentro do templo, orando, consagrando a Deus, parece que como se fosse intuitivamente se preparando para o anunciado. E que muitas das vezes Zacarias se deparava com ela e os alimentos ali se encontravam, ela dizia: Maria, quem te proveu isso aí? E ela vai dizer: o Senhor, meu Deus, porque quem está conectado com Ele, Ele nunca deixa de atender e de suprir a necessidade de ninguém. E aí o anjo anuncia a Maria. E uma coisa interessante, uma jovenzinha de 13 para 14 anos, melhor 14, 15 anos, recebe a visita desse Espírito. Ela teme, mas ele vai dizer: não temas, Maria, que eu vim de lá do Senhor para te anunciar que tu hás de ter um filho, e que porás o nome dele de Jesus. Maria vai dizer uma coisa muito interessante: que seja a vontade do meu Senhor. Quanto de nós ainda não nos deparamos diante das circunstâncias quando nos apresenta, e muitas das vezes, ao invés de dizer: Senhor, muito obrigado por os desafios da vida, a gente o quê? Reclama, a gente xinga, a gente não agradece, porque muitas das vezes a gente só está enxergando no ponto de vista material, e esquecemos que tudo que nos vem é nos impulsionando para o amadurecimento do Espírito. E aí Augusto Cury vai dizer: educar é viajar pelo mundo do outro sem nunca penetrar nele, é usar o que possamos para nos transformar no que somos. O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta os erros, mas o que os previne. Não é o que corrige comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que enxerga o que é tangível aos olhos, mas o que vê o invisível. Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula sempre a começar de novo. O excelente educador abraça quando todos rejeitam. Anima quando todos condenam. Aplaude os que jamais subiram no pódio. Vibra com a coragem de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Não procura o seu próprio brilho, mas se faz pequeno para tornar seus filhos alunos e colegas de trabalho grandes. É desafiador,
Porque Maria, como judia, ela aprendeu com seus pais a primeira lição de todo filho de judeu é conhecer a Torá. Maria deu a Jesus o que eu fico às vezes me questionando: o que é que nós estamos ofertando aos nossos filhos, às nossas crianças? Será que a gente passa para as nossas crianças o que nós aprendemos? Jesus dominava a Torá, conhecia de ponta a ponta. Tantas lições a gente vai ver sempre enunciando os antigos profetas. Maria ensina Jesus, um homem, a não ter preconceito com as mulheres. Porque os judeus, ele tem um preconceito, as mulheres não têm vez, não têm voz, não convive com os homens. Maria ensina Jesus a ter essa perspectiva de se aproximar das mulheres, de enaltecê-la, de promovê-la. Tanto é que a primeira mulher que ele anuncia que ele era o Messias foi a mulher no poço de Jacó, uma samaritana. Eu sou o Messias. Jesus está enaltecendo, valorizando aquela mulher, porque antes ela vai dizer: como pode tu, judeus, conversar comigo, uma mulher que sou de Samaria? Porque havia um preconceito, e Jesus quebra essa barreira, porque aprendeu com quem? Com Maria. Maria cultivou no campo íntimo de Jesus o amor, o respeito, a solidariedade. Porque, como eu sempre falo na minha palestra sobre Maria, eu não estou falando Jesus místico, mas eu estou falando Jesus humano, que vivenciou como nós. Não vai isentar de Maria o poderio do Espírito, da grandeza de Jesus. Não, ela teve o papel dela fundamental na educação dele. É claro que momentos e outros em relance, que não escuta de uma voz de uma criança e fica surpreendido quando ele traz algo diferente daquilo que a gente não está acostumado a ouvir, e a gente fica meio que abestalhado por aquela anunciação, por aquela palavra, por aquela frase que aquela mulher ou aquela criança está falando. Portanto, Maria educou Jesus nesse princípio, ensinou no princípio também, de não desdenhar daqueles que já tinham conhecimento. E aí a gente vai buscar Humberto de Campos também, no livro Boa Nova, de Nicodemos. Nicodemos era um senhor já de idade, que conhecia a Torá, que falava oralmente, as pessoas ouviam ele com todo respeito, mas ele não conhecia a fundo o que Jesus conhecia, que era das coisas espirituais. E aí conta Humberto de Campos que na madrugada Nicodemo foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? E aí Jesus começa a dialogar, respeitando um homem, um líder, um religioso. E Jesus aprendeu isso com quem? Com Maria, respeitando. Porque muitas das vezes nós queremos nos acharmos que somos melhores e sabemos mais do que os outros. E Jesus mostra aí o que? A sua humildade. Que aprende com quem? Com Maria. Maria vai semeando no coração de Jesus, no Espírito, algo que possa dar a ele a possibilidade de soerguer aqueles
que estavam ali no caminho. Quando os saduceus, os fariseus levaram aquela mulher, o que foi que Jesus fez? Levou aqueles homens a refletir. A mensagem de Jesus é mensagem de esperança, é mensagem de reflexão, é mensagem de enaltecer as nossas qualidades, em detrimento das nossas deficiências morais. E aí Jesus olha para aqueles homens, mas Jesus não olha como corpo físico, ele olha como espírito imortal que cada um. Porque as nossas deficiências morais, elas são passageiras, ela nos impulsiona cada vez mais ao crescimento, porque na medida que a gente cai, a gente aprende, a gente ergue, levanta e segue. A gente só aprende com os erros da vida. A vida é uma escola, o mundo é uma escola que nos ensina. E Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Eu não o vejo, Senhor. Vai e não torne mais a pecar. E Augusto Cury continua: o excelente mestre não é o que mais sabe. Jesus poderia desdenhar de Nicodemos, mas com muita humildade orientou e mostrou a ele. Mas o que mais tem consciência de quanto não sabe, porque demonstrar uma sabedoria significa uma vaidade tola. E aí a gente lembra de quem? De Sócrates. Sócrates era o filósofo na Grécia que mais tinha um amadurecimento espiritual. E aí os seus seguidores foram ao templo de Delfos consultar as pitonisas, e elas disseram: na atualidade existe sim uma pessoa que sabe muito, e essa pessoa é Sócrates. E foram dizer a ele disse: realmente eu só sei do que nada sei. Significa o quê? Humildade. A vida nos ensina todos os dias. Todos os dias. Quantas das vezes nós não temos um domínio em uma área da ciência humana? Não quer dizer que eu não vou ter. Vamos sim. Por quê? Porque o nosso espírito, nós somos espíritos imortais. Se eu não sei hoje, eu vou saber amanhã. Se frustrar, não é o caminho. É valorizar o que sabemos hoje, para que possamos potencializar cada vez mais o que a gente sabe e poder ofertar mais àqueles que estão absorvendo do conhecimento. Não é o viciado em ensinar, mas o mais ávido em empreender. O melhor, aprender. Porque quanto mais a gente aprende, mais nos capacitamos para ofertar melhor. Eu já sei, eu já vi. A gente tem um hábito de dizer que a gente já sabe do que nada ainda sabe. Porque quando eu digo que eu já sei, significa que eu tampei a tampa e não entra mais nada. Um mestre, ele sempre está aberto para aprender. E Augusto Cury continua dizendo assim: educar é a tarefa intelectual mais fascinante e ao mesmo tempo a que mais revela a nossa impotência. Humberto de Campos, no capítulo 3 e no capítulo 14, Jesus e Nicodemos, no capítulo 3, Jesus e o precursor. Maria vem de Jerusalém, vem da Judéia, vem da Galileia para visitar Isabel, as duas crianças. E aí conta Humberto de Campos que quando as crianças se encontram, saem, e Maria senta para conversar com Isabel e vai dizer: como eu estou preocupado com Jesus. Jesus é diferente de todas as crianças, porque as outras crianças brincam, se divertem, e Jesus fica muitas das vezes só
conversando que eu não sei, muito pensativo. E ora ele está lá ajudando José na carpintaria, ora ele às vezes está lá ajudando os outros irmãos. E olha outro desafio de Maria. Quando ela casou com José, José era viúvo e já tinha do primeiro casamento alguns filhos. Ela jovem, além de educar o mestre, teria a missão de educar os filhos de José. Tanto é que nenhum deles compreenderam a missão de Jesus. O único que compreendeu e se tornou líder dentro da comunidade cristã primitiva, na casa do caminho, foi Tiago Menor. E ele sim, ele percebeu Jesus diferente. E aí Maria narrava para Isabel a preocupação, e Isabel depois narrava para Maria a preocupação também do comportamento de João, que saía muitas das vezes para o deserto, se alimentava às vezes de mel silvestre, se vestia com outras roupas não iguais aos judeus da época. E aí elas, olha aí como é que eles estão apontando. E aí narra Humberto de Campos, eles traçando planos, porque João teria que ir primeiro para preparar todo o caminho para a chegada de quem? Do Messias. Do Messias. E aí narra Humberto de Campos de que Maria convida João para ir com ela e junto com Jesus. Jesus vai dizer não, ele sabe o tempo de ir primeiro. Portanto, a gente vê o quanto esse Espírito, que ele já demonstrava a sua sabedoria, a sua grandeza espiritual, mesmo na infância, mas que não se permitiu, de não, podemos dizer assim, ele não deixou de ser educado por Maria. Na festa judaica, passa-se semanas, e toda a comitiva se reuniu, principalmente as caravanas, e seguiram para Jerusalém. Jesus com outras crianças, brincando, se divertindo. Era uma festa, é como se a gente fosse daqui para o Morro da Conceição, conversando, brincando, aquelas coisas todas, caminhando, melhor, porque a procissão só vale se for caminhando para pagar ela, já diz aí aqueles que já têm o hábito de fazer isso. E aí, quando chega lá, Jesus vai para onde? Para o templo. Jesus como ele vai dizer aqui, olha que coisa interessante. Que educador daria conta dessa missão de Maria? Desde pequeno ele era especialista em perguntas. Questionava, indagava, queria saber tudo. Que estaria intelectualmente preparado para educar aquele que se tornaria o mestre dos mestres. Jesus estava no templo dialogando com aquelas pessoas, com os mestres, porque toda criança, homem, 12 anos e meio, olha só que coisa interessante, gente, ele é levado para ser sabatinado. A festa estava tão envolvente que chegou um tempo que todos voltaram da caravana. Maria pensando que Jesus vinha com as outras crianças, quando chega da Galileia, cadê Jesus? Isso 3 dias. Volta novamente, quando olha, está lá Jesus ainda dialogando com os doutores da lei. E Maria diz: meu filho, por que você não veio com a gente? Estávamos preocupados. Por que você fez isso? E olha o que Jesus vai dizer: mãe, não vê que eu tenho que tomar conta da casa do meu pai? Muito interessante.
Antes disso, uma coisa muito engraçada, né? Ou melhor, interessante, a gente vai ver aqui, o cântico de Simeão, está lá em Lucas. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, porque depois de 8 dias, Jesus precisaria, entre aspas, né, nos dias atuais, no pensamento do regimento católico, regimento protestante, passar pelo batismo. Mas lá é a circuncisão. E aí tem, né, Manuel tem uma aula sobre a circuncisão. Isso fica para os NEP, né, Manuel? E aí a gente convida o NEP, o pessoal que queira conhecer o NEP do Regeneração, que é todos. Todo primeiro domingo às 15 horas. Todos primeiro domingo, de 15 horas, a partir agora de janeiro, né? A partir de fevereiro. Fevereiro, a partir de fevereiro. Vem que vocês vão amar esses estudos. O Rinaldo, e se entrar lá na playlist do estudo de Lucas e procurar a aula de Maria apresenta Jesus no templo, é justamente a aula que eu falo sobre a circuncisão. Perfeito, foi uma aula que o Manuel deu, muito bom. É só ir lá no playlist lá do Rei da Amigo Espírita e você vai ver lá os comentários de Emmanuel. E aí Lucas continua: este homem, justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo, ou seja, um espírito amigo, um benfeitor espiritual, estava com ele. O que aqui está sobre com ele é melhor. Foram-lhe revelados pelo Espírito que antes de ele desencarnar, ele veria o Cristo. Intuitivamente, quando ele recebeu essa intuição, ele correu para o templo. E quando chega lá, ele se encontra com Maria, José e Jesus. Também tinha uma profetisa também chamada Ana. E aí continua Lucas: e Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, olha que profetização ele fez: eis que este menino foi posto para a queda de quem? Até dos dias atuais, dos orgulhosos, dos vaidosos, dos prepotentes, dos materialistas, de todos aqueles que acham que é dono do mundo. E só erguimento de muitos, de quem? Dos espíritos que com eles se conectaram. E aí a gente vai ver quem? Zaqueu, a mulher adulta e muitos outros que seguiram Jesus, que estavam afastados do caminho. Muitos coxos, muitos doentes, olha, 10 leprosos foram ao encontro de Jesus para pedir a ele a cura. E Jesus diz: olha, eu não posso fazer nada a não ser que vocês queiram. E a gente quer. Ficaram todos eles curados. Foram todos embora. E aí diz Mateus: só um voltou, um samaritano. A cura desse não só foi externa, mas foi uma cura interna. Porque a cura interna significa a proposta que Kardec oferece a todos nós no capítulo 17, no item 4, os bons espíritas, quando vai dizer: se conhece o verdadeiro espírita, se conhece o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para trabalhar suas má inclinações. Esforço. Ninguém ganha nada de mãos beijadas. E continua: em Israel, e para ser um sinal contestado. Contestado por quê? Nenhum daqueles fariseus acreditava de que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. No mínimo que eles poderiam aceitar de Jesus, que ele fosse profeta, mas do Messias até hoje, e uma espada transpassará tua própria alma, significa a dor de ver o seu filho morto. É uma dor para uma mãe, é uma dor para uma mãe.
E por fim, ele vai dizer: para que sejam revelados aos pensamentos de muitos corações. Realmente, hoje a gente vê o quanto nós seguimos o nosso guia, o nosso modelo. E por fim, o nosso amigo Augusto Cury vai dizer: uma adolescente foi escolhida, não era rica, não pertencia a uma linhagem de alta classe e ainda por cima morava numa região socialmente desprezada, a Galiléia. Que segredos possuía essa jovem no tecido intrínseco de sua inteligência, que conquistou aquele que se diz ser onisciente, Deus, que conhece todas as coisas? Sua escolha foi ao acaso ou criteriosa? A escolha do amor. Jesus não escolheu esse espírito por escolher. Narra Humberto de Campos de que quando Maria estava só diante do madeiro olhando seu filho, todos os seus discípulos foram embora. Depois ela sentiu um abraço carinhoso e quando olhou era João, o evangelista. Jesus olha para eles dois, já quase se desligando do corpo físico, mas ainda consegue soerguer com muita energia e diz, olhando para ele: filho, aí está a tua mãe. Mãe, aí está o teu filho. E aí, depois de consumado tudo aquilo ali, João leva Maria para Nazaré. Com seus familiares, ela ficou um bom tempo sofrendo a dor, a ausência daquele filho amado. E depois, com o tempo, João vai e busca, lança uma proposta para Maria, para que ela fosse com ele para Éfeso morar lá. E lá, uma proposta da edificação da igreja e de falar do Evangelho de Jesus. Ela aceitou a proposta e foi. Só que ele não tinha um lugar específico para morar. E aí uma pessoa rica, convertida aos ensinamentos de Jesus, concede a Éfeso, em Éfeso, uma localidade, uma casa simples, humilde, onde ela passou um longo tempo ao seu desencargo. Muitas pessoas passavam por lá, muitas. Imagine só, todas elas querendo ouvir de uma mulher, de uma mãe, a narrativa da vida do seu filho. Percebe o quanto era sofrido para Maria. Por isso que esse espírito não seria qualquer espírito para suportar essa dor e sofrimento. E é eis que um leproso, ao ser tocado por Maria, chama ela de Santíssima. Essa mulher é uma santa. E dali sai toda a narrativa, a gente conhece que ela é conhecida em todo o planeta e que tem diversos nomes: Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Aparecida, enfim, vai reverenciando quem? A mãe de Jesus. A mãe de Jesus. E esse que um 21 vai levar até ela uma consolação. E ela começa a sentir naquela voz algo muito semelhante ao seu filho amado. E aí, quando ele estende a mão a ela, e ela olha as chagas, parecido com o que ele sofreu na cruz, e ela diz: meu filho. E ele diz: minha mãe, vim para lhe buscar. E ela quer ajoelhar-se perante ele. Ele não permite, ergue ela. E aí ele agradece a ela o carinho e diz: meu pai quer
que a senhora volte para o rei dele. Por quê? Uma pleiada de espíritos de luz, de escola, já estava ali a aguardar. Eis que toda a comitiva, João voltava do seu trabalho e todos passavam por ali. Eis que chegou o momento de Maria desencarnar. E aí eu quero finalizar essa passagem do encontro da passagem de Jesus, de Maria, com uma música da qual nós iremos encerrar, que é a súplica a Jesus. E aí, podemos? Eu vou só pedir a permissão para também homenagear essa música a nossa querida amiga irmã Evânia Lima. Essa também é uma homenagem a ela, porque com certeza, se ela estivesse entre nós, talvez eu solicitaria a ela para que ela viesse com seu violão, tocasse essa música. Eu tenho certeza que ela iria tocar. É para você também, minha amiga. A música espírita é um derivado da música cristã, porque sabemos que o espiritismo é essencialmente cristão. E se o grupo ANA está comemorando 20 anos, a música cristã já existe há muitos séculos. E vocês devem talvez ter ouvido falar como ela começou. Ela começou nos primórdios do cristianismo, logo depois que o nosso amado Mestre Jesus foi crucificado. E os primeiros cristãos começaram a ser perseguidos pelo simples fato de acreditarem na mensagem do Evangelho. Nessa época, Maria, a mãe de Jesus, ainda estava viva. Todos os dias recordando seu filho até aquele dia em que seu filho veio visitar. Essa história é contada pela psicografia de Chico Xavier, e o espírito velho de Campos, conhecido como Irmão X, diz que Maria, subindo aos céus, sendo recebida pela espiritualidade maior, em canções de glória, pediu ao seu filho a oportunidade de voltar uma vez ainda e se aproximar daqueles cristãos que em nome dele estavam sofrendo, estavam presos nos círculos romanos para serem atirados às feras e queimados vivos. Na
muita paz, muita luz, e que o amor de Maria possa envolver toda a humanidade, representada, embanhada pelo nosso amigo, irmão maior de todos os tempos e todas as épocas, nosso Mestre Jesus. Um Feliz Natal e um 2022 de muita prosperidade, de muita saúde e de muita paz para todos e para todas, hoje, amanhã e para todos sempre.